Boa tarde, Antônio Ramos, tudo bem com você? Boa tarde, Alex, tudo bem, tudo ótimo, uma satisfação conversar contigo e um agradecimento especial por dar esse depoimento, é muito importante para mim, eu me sinto elogiado em ser convidado para participar dessa tua entrevista ou programa aí, né? Você, né, não me considero uma lenda, mas o Sea Legends já é uma coisa importante hoje para nós todos, tá? Bacana, mas enfim, você não só é uma lenda, como foi referenciado, indicado por uma lenda, que é o Inácio Fritz, né? Sim, grande amigo também, né? Temos grandes experiências comuns aí e uma longa, né, experiência em TI, né? Ele também tem seus quase 48, 50 anos de TI, né? Então a gente é uma referência e como a gente tem muita ligação com as entidades de TI, aqui principalmente a Sucesso, né? E a CESP, os sindicatos, que é o CEPROS, né? E as outras, a gente tem uma convivência muito grande e nós somos grandes amigos e respeitamos muito, e trocamos informação sempre, tá? Então, realmente é um cara que mora no coração, como te diz, né? Perfeito, perfeito. Bom, para quem está vendo a primeira vez, né, um Sea Legends, só para explicar às pessoas o conceito, qual que é a ideia do Sea Legends? Nada mais é do que um programa que eu criei, não tem interesse comercial, a ideia é estimular pessoas, inspirar pessoas por meio das histórias de vida de outras pessoas que são considerados referências, são considerados como lendas, e que muitas vezes, para quem olha, né, neste momento que essas pessoas estão como lenda, acha que uma vida sempre foi muito fácil, né, que a pessoa nasceu ali, mundo perfeito, caiu de paraquedas e que não foi resultado, né, de muito trabalho, decisões acertadas, decisões não acertadas, enfim. Então, esse é o objetivo, né? Então, é um bate-papo informal, e à medida que a gente for conversando, vão surgindo perguntas e dúvidas aqui que a gente vai tentando explorar nesse sentido, tá bom? Minha parte tranquilo, sem problema nenhum, né? Perfeito. Bom, então, só para apresentar, né, o Ramos, né, Antônio Ramos, mais conhecido como Ramos, né? O Inácio, né, Inácio Fritz, quando me falou a seu respeito, falou assim: Alex, tem um cara, um amigo, um grande amigo, que esse sim é uma lenda. Na hora que uma lenda fala de outra, eu já até paro e falo assim: espera aí que eu quero entender isso. E aí ele me falou o seguinte, falou: olha, resumidamente, o Antônio Ramos veio de uma família muito humilde, sem recursos, foi para o seminário, virou padre, andou... Quase padre, fui pré-ordenado como freire, né? Pô, freire, né? Freire Júlio Carmelita. Foi preso pelo DOPS, antigo DOPS. Mais de uma vez. Foi presidente da Sucesso do Rio Grande do Sul. Foi presidente da Procegs, né, Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul. Tem mais de 50 anos de experiência em TI e ainda é envolvido com uma entidade, com um instituto, né, chamado Ecolab. Falou assim, cara, esse cara você tem que entrevistar. Então, estou eu aqui tendo a satisfação, o privilégio, né, de entrevistar você. E aí eu vou passar a palavra para você. Queria que você contasse um pouco dessa história. Você veio de uma família sem recurso, foi... uma família assim, uma boa história, assim, né? Eu mexo aqui no Rio Grande do Sul, que os caras perguntam, acham que eu sou gaúcho, eu sei muito da história do Rio Grande do Sul. Não, eu sou um paulucho, porque eu sou um paulista que veio para o Rio Grande do Sul e virou gaúcho, mas eu ainda tenho a minha origem paulista. Eu nasci em Caçapava, aí no Vale do Paraíba, tá? Meu pai era um farmacêutico, né? Isso aí, né? Eu nasci em 47, né? Então, meu pai já era farmacêutico, né? Já tinha alguns filhos, nós somos em 7 irmãos, tá? Moramos em Salesópolis, né? E depois fomos para Caçapava, né? Onde eu já tinha nascido e voltou, e ficamos um tempo lá. Moramos depois em Mogi das Cruzes, né? E assim por diante. O que acontece? Numa família, né, de simples, né? Minha mãe era, sabe, ela cuidava da casa, cuidava dos filhos, meu pai tinha farmácia, trabalhava que nem um louco para fazer o dinheirinho. Então, e eu estudei, né, sempre em escolas públicas, mas quando eu terminei o primário, naquela que se chamava primário, né, que eu fiz os 4 anos de primário, eu tinha 10 anos e eu, em Mogi das Cruzes, eu frequentava a Igreja do Carmo, né, a Basílica do Carmo, que tinha a igreja antiga, secular, histórica, em Mogi das Cruzes, então tem um convento do Carmo, né, os carmelitas moram lá, tem paz, tá? E a igreja que era frequentada. Eu frequentava aquilo, virei coroinha, e aí descobri que existia em Itu
uma cidade famosa de São Paulo, porque tudo é grande e tudo, né? Na época não se falava nada do grande, porque não tinha isso, mas eles tinham um seminário, tá? E eu vi que os seminaristas voltavam de férias e contavam fantásticas coisas do que era o seminário em Itu. Era um mega colégio, quase 200 alunos internos, né? Moravam lá. Um campo de futebol, quase poliesportiva, né? Tinha uma ilha no meio do Tietê, que a gente podia andar de barco, nadar. Tinha uma fazenda para andar a cavalo, uma piscina olímpica, campo de futebol. Quer dizer, eu achava aquilo uma maravilha só que tem uma coisa, estudo de manhã e de tarde, né? E para estudar. E eu decidi, eu quero ir para esse seminário. Aí começou aquela história do meu planejamento. Pedi para o meu pai e para minha mãe era religiosa, tu quer ser, tu vai para o seminário, mas tu vai virar um frei, não interessa, eu quero ir para lá porque eu acho que é legal. E meu pai disse, olha, eu não gosto de padre, meu pai era meio anticlerical, era católico, mas anticlerical. Eu não queria que tu fosse padre, mas se tu vai para lá, que aí tu vai morar sozinho, só vem nas férias para cá, tu tem condições de morar sozinho, sem a família, num seminário? Acho que eu tenho. Tá legal, então eu só peço uma coisa. Estuda tudo que puder, aprende tudo. Porque isso é a educação que eu não consegui te dar. Hoje em dia, para ter o que tu vai ter, eu tinha que te mandar para a Suíça para estudar lá, que é o que se fazia na década de 50, 60. Né? Os ricos, tá? Resultado, eu fui parar em Itu e fiz o ginásio, fiz o clássico, 2 anos. Aí fui para Mogi das Cruzes de volta, minha família morava, para ficar um ano no chamado noviciado. O que é noviciado? O ano recluso, enclausurado, em que tu tem que pensar na vida se tu vai ser frei ou não. Então, isso se chama, né, noviciado. Eu passei um ano. Que ano era isso aí? 64, Revolução. O mundo fervendo lá fora e eu enclausurado no convento do Cabo Mogi das Cruzes. Mas decidi, recebi um nome novo, Frei Júlio, recebi batina, né? Fui todo pré-ordenado. E aí, depois disso, eu quero ser. Então, agora tu vai fazer filosofia. Qual era por que eu digo sobre o resto? A minha sono foi, bom, agora então eu vou fazer filosofia 2 anos. Né? Se eu for um bom aluno, os 2 melhores alunos, a ordem dos carmelitas mandavam para Roma para fazer teologia na Gregoriana. E depois de fazer Gregoriana, tu podia escolher qualquer universidade europeia para fazer mestrado e doutorado. Está aí a minha vida, vou para isso. Tá? Por lá. Só que eu fiz o primeiro ano de filosofia em Teresópolis, aí as ordens religiosas, carmelitas, dominicanos, franciscanos, né? E todos mais se reuniram e criaram o Instituto de Filosofia e Teologia na Maria Antônia, na Rua Maria Antônia, em São Paulo, que era o fervo do movimento estudantil, em 66. Resultado, eu vim fazer o 2º ano de filosofia, né, como frei aspirante, mas com frei Júlio, morando no convento do Carmo, na Martiniana de Carvalho, em São Paulo, uma basílica famosa do Carmo, e estudava na Maria Antônia, lá no Desuazô. Fui eleito sendo vice-presidente do centro acadêmico. Com quem? Um cara famoso que está aí, que é um dominicano chamado Frei Beto. Nós fomos colegas. Ele também era aspirante a frei, só que dominicano e eu carmelita. Nós fomos eleitos presidente e vice-presidente do centro acadêmico. E aí houve o congresso da UNE, da UE, em São Bernardo do Campo, e nós fomos eleitos para representar os seminaristas no congresso. Fomos para lá, para São Bernardo, e o congresso caiu. Fomos todos presos. Foi a minha primeira prisão. Rapidamente, na hora de fazer a triagem, o DOPS queria 400 e poucos alunos foram recolhidos. E o camburão ficava, e os caras do DOPS tinham uma lista dos líderes que eles procuravam, o presidente da UNE, da UE, né? Na época, eram os caras famosos, né? E aí, inclusive, o Dirceu já era famoso nessa época, né? Ele era um cara importante, né? O Arantes, Catarina Meloni, os caras da... Quando chegou a minha vez do Frei Beto, eles perguntavam assim, ó, nome e faculdade. Eles queriam saber se eu era, né, dos líderes procurados. Tinha uns líderes procurados. Frei Júlio Ift, levei uma bolacha do cara do DOPS. Perguntei o teu nome, não o teu codinome, né? Não, mas o meu nome é Frei Júlio. Cadê o documento? Eu sou um frei que não tenho documento. Recolhe, bota no camburão. Mesma coisa com o Frei Beto. Nome e faculdade. Frei Beto, recolhe. Resultado, nós 2 freis ficamos presos 10 dias no DOPS em São Paulo, junto com a alta 8 líderes estudantis famosos, inclusive o Dirceu. Tá? Resultado, a pressão para tirar os estudantes, nós não fomos torturados nada, só ficamos presos, né? Porque a gente era, o Congresso da UNE era contra a ditadura militar, né? Era contra o 477, contra a ditadura, né? O povo unido jamais será vencido, aquelas slogan todo. Ficamos 10 dias e quando a pressão foi tão grande para tirar os estudantes, e saiu numa passeata
num sábado, se tu entrar no Google e botar 1966, Passeata dos Frades, vai aparecer lá que os 10 estudantes presos foram soltos e 2 eram freis, o tal do Frei Júlio e o Frei Beto. E quem foi na frente do DOPS para poder iniciar a passeata da libertação era o Abreu Sodré, o Ulisses Guimarães, o Moreira Alves e o cardeal Dom Agnello Rossi, que estava lá para poder estudar. Resultado, resumo da história, eu saí livre, voltei a fazer meu curso de filosofia, achando que, terminar a filosofia, eu e o Milton Nascimento, que é um filósofo e professor catedrático da USP em São Paulo, nós éramos os 2 melhores alunos. Nós estávamos programados para ir para Roma fazer a teologia, e eu disse, bom, eu já gostava de sociologia, ciências sociais, essas coisas, e gostava de acompanhar a política, por isso que eu me meti no centro acadêmico. Eu disse, eu vou para lá, faço, me ordeno no Vaticano, viro então Frei mesmo, não aspirante, mas viro Frei Júlio, e eu vou fazer o quê? Mestrado e doutorado na Sorbonne. Quero fazer mestrado e doutorado em ciência política. E o Milton Nascimento queria ir fazer filosofia em Heidelberg. Resultado, chegou no fim do ano, o superior da Ordem dos Caminhos chamou assim, Frei Júlio, nós chegamos à conclusão que o senhor não tem vocação para ser frei, ele tem vocação para ser um político. Então, nós estamos pedindo que o senhor se retire, o senhor não vai continuar mais conosco, o senhor tem que encerrar a sua vida de frei. Eu fui expulso do convento. Prestei vestibular e entrei aonde? Sociologia política na USP. Na Maria Antônia, um fervo, mas eu já era conhecido como Frei Júlio, eu virei o Toninho das Ciências Sociais. Agora eu vou ser um sociólogo e vou continuar lutando. E aí eu entrei numa organização subversiva clandestina chamada Ação Popular. Não era de luta armada, mas era da esquerda e lutava contra a ditadura. Resumo da história, 67, 68, os anos de fervo, né, do movimento estudantil e da repressão, da luta contra a ditadura, eu era um líder estudantil que fazia discursos, e como era da Ação Popular, tinha estudado para ser frei, eu sabia falar bem. Eu estudei 6 anos de inglês, de francês, de grego e de latim. Estudei história, estudei tudo quanto é livro. Eu era um cara que esse cara pode falar, ele tem que fazer os discursos contra o Dirceu, contra os caras do PCB, contra o PCBR, contra a VAR Palmares, a esquerda mais radical. Resumo da história. Em 68, o Exército ocupou a cidade universitária, ocupou a USP, fez uma lista de expulsões, e entre os professores expulsos, Fernando Henrique foi expulso também, Beaufort foi expulso, Otaviani foi expulso, e os diretores do Centro Acadêmico foram expulsos. Eu fui expulso e não pude ser sociólogo. Fui trabalhar numa fábrica como clandestino, porque eu estava na lista de procurados pelo DOPS. Né? Resumo da história. Em 69, depois de ficar 1 ano trabalhando como operário, clandestino, nome falso, para ninguém me achar, a PM disse, olha, aqui tu não pode ficar mais, porque o DOPS descobriu que boa parte dos militantes procurados estão nas fábricas, clandestinos. E eu trabalhava com o Betinho, o irmão do Renfil, era dirigente da Ação Popular. Ele também tinha nome falso e a gente só se encontrava no restaurante na hora de almoçar, corria devagarinho, porque a gente sabia que um não podia falar com o outro. Resumo da história. Eu tive que vir para sair de São Paulo, porque estava procurado. Né? E era militante da Ação Popular, não era um cara de TI ainda. Mas aí vem a questão das histórias, né? O detalhe. Em 68, numa das grandes manifestações e assembleias, vieram 2 estudantes de Paris, que a Ação Popular trouxe, para mostrar como é que tinha sido a chamada, né, a Revolução Vermelha em Paris. Tá? Eles eram também da esquerda parisiense. Eles vieram, e como eu sabia falar francês, eu conversei com um deles. E no meio, depois de uma assembleia lá na faculdade de agronomia, né, de Piracicaba, depois uma mega assembleia lá, que era para decidir se continuava ou não, esse francês diz assim, eu soube que tu quase foi frei, né? Tu aprendeu, e tu estudou filosofia? Sim, tu vai gostar disso. Tirou uma folhinha de papel com comandos basic de programação. Isso aqui é uma linguagem de computação, lógica de programação. Guarda isso. Tu vai gostar. Nunca mais foi. Vim para Porto Alegre em 69, fugindo do DOPS. Eu era procurado lá, como militante da AP. Fiquei trabalhando como militante da AP, organizando a Ação Popular no Rio Grande do Sul, né? Clandestino, com nome falso, bigodudo, cabeludo, óculos escuros e tal. Né? Família sem saber onde é que eu andava, porque não podia falar, naquela época a repressão não era fácil. Aí, em 71, a AP diz assim, Antônio, eu era chamado de Paulo ou Nando, meu nome frio, né? O DOPS perdeu o contato contigo, tu pode voltar a ter a vida normal.
Bom, então não preciso trabalhar na fábrica como operário, né? Nem com nome falso, eu trabalhava numa fábrica aqui no Rio Grande do Sul. Vou poder trabalhar em o quê? Bom, aí abria 0 hora, tinha um anúncio da IBM com o Colégio Rosário. Seleção de cursos de lógica de programação para formar programadores. Opa, lógica de programação, aquilo que aquele francês me disse. Aí, me inscrevi, passei, fiz o curso de lógica de programação e aprendi Assembler e Fortran, final de 71. Em janeiro de 72, um dos meus colegas do partido, né, era o engenheiro da URGS, ele era o gerente de TI do Hospital de Clínicas. E o Saul Christenbaum me disse, cara, tu tá com o nome normal, tu virou Antônio Ramos, tu não é mais clandestino, tu sabe programar, eu estou precisando de um programador, não quer trabalhar aqui no Hospital de Clínicas? Fui contratado como programador do Hospital de Clínicas. Trabalhei de janeiro até abril, 11 de abril, um programador e fiz a folha de pagamento em Fortran comercial. Só que o DOPS pegou um bando de militantes da Ação Popular em São Paulo e descobriu que tinha alguns caras, eu e minha ex-companheira no Rio Grande do Sul, e eu fui preso. Aí foi barra pesada. Fui preso no DOPS aqui, fiquei 1 mês, pauleira, pau de arara, tortura, sabe, tudo que você pode imaginar. E aí uma coisa interessante, lá depois que passou as torturas, que os caras falaram, mas ele é paulista, tem que ir para o DOI-CODE, Operação Bandeirante, lá em São Paulo, onde tinha o tal do coronel, né, o Birajara, né, que foi um grande amigo do Bolsonaro, que era o chefe do DOI-CODE, uma operação clandestina de repressão aos esquerdistas. Tá? Nessa situação aí, veio um coronel do SNI me entrevistar como preso, ele queria saber o que um militante da AP está fazendo com um curso de programação e trabalhando no computador. Deve ter alguma coisa por trás disso, que é a teoria da conspiração, né? Essa organização dela está preparando alguma coisa para usar os computadores para o seu objetivo. Não tem nada a ver. Eu trabalhava com programador para ganhar dinheiro e viver. Militância é outra coisa. Mas eu fui interrogado. Então, eu não quero fazer uma palestra na Escola Superior de Guerra sobre como é que tu imagina o Brasil como um cara que é um socialista, esquerdista, que está preso, e que é um cara de TI, de informática, chama, né? De processamento de dados. Desde que vocês me liberem. Preso eu não vou. Bom, mas esqueceram. Depois eu fui para o DOI-CODE, passei 1 mês lá na Operação Bandeirantes, depois voltei, fiquei 1 mês na Ilha do Presídio, aqui, que é uma ilha no meio do Guaíba. Depois fui solto, mas eu já era programador. Aí, quando eu saí, eu fui trabalhar em Piranga de Petróleo, né? Já isso em outubro, novembro de 72. Daí para frente, eu deixei de fazer política, até porque eu achei, eu perdi companheiros, alguns morreram na tortura, outros morreram em ações e tal. Eu falei, não, isso aí nós estamos sendo muito ingênuos, achando que o povo vai se rebelar, e não vai ser assim. Resolvi militar o quê? Em TI. E a partir dali eu comecei não só a trabalhar como programador, mas ajudei a criar a Associação dos Profissionais de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul, foi a segunda criada no Brasil, né? Fui presidente da PPD, depois me envolvi com a Sucesso, com o Softec e tal, e fui evoluindo, virando o quê? Programador, analista, gerente de projeto, né? Auditor, e fui sendo contratado para tocar projetos de empresas. Fiz muito plano diretor por aí, mas o meu passado político criou uma relação. Eu era um cara de TI, né? Em que o pessoal de TI acha, como é que o Antônio fala bem? Como é que ele aprendeu a falar e falar em público, né? Eu virei presidente das entidades e era um cara que sabia discursar, ninguém sabia que eu tinha sido quase freio, né? Eu aprendi a falar porque eu tinha que falar em público, né? Tinha que se ouvir, tinha que observar. Isso foi uma coisa que muito me ajudou. E, ao mesmo tempo, né, essa atuação na área de TI fez com que eu passasse a ser conhecido e, ao mesmo tempo, ajudar o quê? A organizar o setor. Só que vira e mexe, quando o pessoal do antigo MDB, eu ajudei a criar o Instituto de Filosofia e Teologia, né, Institutos Sociais do MDB aqui do Rio Grande do Sul, que lutava contra a ditadura, ligado ao Pedro Simon, aos caras do MDB. E quando eu fiquei preso na Ilha do Presídio, a minha cela tinha alguns caras que depois viraram prefeito e governador. Eu fui colega na prisão do Raul Ponte, que foi prefeito de Porto Alegre, do Tássio Genro, que foi governador. Eles foram para o PT, eu nunca fui para o PT, eu fiquei sempre ligado ao MDB. Mas vira e mexe, vem isso que o Inácio disse, como é que tu é chamado para ser diretor de uma empresa de TI, se tu é um consultor privado? Porque os caras do MDB, nós temos um conhecido nosso que é um cara político, sabe de política, né? Conhece bem, mas ele é de TI, ele é de confiança. Vamos chamar ele para poder trabalhar. Então, eu fui 3 vezes diretor da PROSEG, e na última gestão do Sartori, eu fui cuidar de ser presidente da PROSEG. Mas já tive em outras, né, ações aí,
por causa desse meio campo entre a TI e o passado político. Então, por isso que eu não preciso esconder nada, porque essa é um pouco da minha história. Mas, em resumo, onde é que entrou o chamado resto? Eu não consegui ser freio porque eu fui preso. Não consegui ser sociólogo porque os militares fecharam o USP, né, e o CRUSP. Não consegui ser militante porque também fui preso de novo, né? E aí virei um cara de TI. Então, eu tenho uma palestra desse, como que um quase frei carmelita vira um CIO de TI? Porque a gente existe um imprevisto na vida da gente, tem que estar preparado para isso. Isso é um pouco da minha história, tá? Ô, Ramos, eu te confesso que eu nunca tinha escutado uma história dessa. Já escutei algumas, mas essa aí realmente, assim, fantástica, assim, surpreendente. E você finalizou com um negócio muito interessante, porque o conceito desse Legends é ajudar as pessoas nesse momento mais difícil. A gente está passando uma crise aí, né, talvez uma das maiores que a gente já conheceu. Muita gente, além de ter perdido a vida, né, mas muita gente perdeu emprego, fechou empresa, enfim, estão recomeçando. E aí você mostra uma história de inícios, né, de recomeços, de finais teoricamente trágicos, né, assim, difíceis dentro daquilo que você tinha planejado. Isso. E você fala o seguinte, cara, eu fui para a TI porque acabou sendo um imprevisto, eu fui lidando com o imprevisto. O que você falaria, né, para uma pessoa, hoje em dia, com essa experiência que você tem de superar imprevistos, superar desafios, de recomeçar? O que você falaria para uma pessoa dessa que está vivendo uma situação hoje, querendo desanimar, chutar o balde, achando que não tem o que fazer? Eu recomendaria algumas coisas. Primeiro, né? Reúna aquilo que tu considera que é a experiência de vida que tu viveu até agora, com essa crise ou não, com imprevisto ou não. Isso são coisas que tu pode usar para te ajudar a enfrentar o novo. Então, a primeira coisa é o seguinte, aquilo que nós chamamos da soma, né? São valores, conceitos e algumas coisas que vão te orientar como é que tu te conduz à vida. Isso, muita gente, é importante. A segunda coisa, não olhe o passado, né? Não fique lamentando o passado. O passado passou e te traz alguns ensinamentos. Tu colhe os ensinamentos que tu acha que tem que colher. Tu olha, não é nem só hoje, tu olha o futuro. Para onde é que as coisas estão indo? E tenta identificar. Tenta sair dessa questão de ficar preocupado, né? Ficar triste. Não. Começa a ter uma atitude de observador. Começa a identificar sinais. Onde é que as coisas estão indo? Que tipo de coisa está dando? Que tipo de atividade pode ser que eu consiga fazer? E não desanime, porque é o seguinte, a gente sempre consegue fazer alguma coisa, mesmo que eu não tenha todo o conhecimento. O importante é ter vontade de fazer. O resto a gente vai, aprende e busca, tá? E isso, né, quer dizer, eu até hoje sou considerado um cara atualizadíssimo em TI. Mas tu tem que estar buscando isso. Eu não era um cara de TI no passado, mas vim buscando. E tu tem que ir conseguindo fazer aprendizados, tá? E, então, a minha recomendação para qualquer pessoa que teve um imprevisto na vida, que seja grave, gravíssimo, sério ou não, não olhe o passado e não fique se lamentando que a tua vida está ruim hoje. Como é que tu pode enxergar o futuro? E tente identificar algumas tendências, alguns cenários que possam auxiliar o que tu pode fazer. E não tenha medo de começar do zero fazendo uma coisa nova, porque isso pode ser uma coisa importante para a vida. Para a vida. E no caso de TI, especificamente, o que eu diria? Né? Independente se a pessoa tem hoje o domínio de uma tecnologia, de uma plataforma ou não, não se restrinja ao teu conhecimento hoje. Abre a tua cabeça para aprender o que vem na frente. Por isso que eu estou envolvido com o tal do iCollab. O que é o iCollab? Instituto de Colaboração em Blockchain. Por quê? Porque blockchain é uma tecnologia que está vindo aí, ela já está se mostrando importante, porque ela é uma sinalização de como é que nós vamos organizar integridade, fidelidade, confiança, né, de informações que circulam no ecossistema. Então, o blockchain cada vez mais se coloca como uma ferramenta que ajuda nisso. E isso vai dar muitos negócios. Outra, siga o conselho do Bose, o filósofo italiano, que diz: nós temos que aprender que o ócio pode gerar negócios. Porque tu não pode considerar que tu está parado em casa. Não, está parado. Mas tu está aprendendo música, pintura, arte, uma poesia, alguma coisa, porque isso tudo pode hoje gerar valor, porque o mundo rompeu com os valores tradicionais. Tudo pode ser monetizado, né? Que é a expressão que se usa muito hoje, né? Então, também isso é uma recomendação que eu digo. Mesmo sendo TI, não deixe de olhar como é que as coisas estão se comportando e que tipo de tecnologia nova está vindo aí que tu deve aprender e se envolver.
Eu tenho colegas, por exemplo, que hoje estão envolvidos em aprender, não Assembly, Fortran, COBOL, não. Os caras estão mexendo com Python. Por quê? Porque fazer games é uma coisa quente hoje, né? É um mercado fantástico. E esse mercado das redes sociais permite que tu tenha que saber como é que tu mexe com sites, websites, né? Com os chamados portais, e como é que tu se relaciona nesse mundo que é um mundo novo, em que as relações agora são em tempo real, e não são mais presenciais. Perfeito, perfeito. A gente vê aí o histórico, né, das crises mundiais. Normalmente, depois das crises, sempre existe, né, um período de grandes oportunidades, né? E as pessoas que estão atentas, né, vão na linha do que você falou, já sabendo que uma hora vira, já estão olhando, né, qual que seria a próxima tendência. Porque antes da nossa conversa, você comentou um negócio interessante. Você falou o seguinte: pô, são dinossauros, os dinossauros morreram com a nuvem causada pelo meteorito, por um meteoro. É. E agora estou eu aqui, né, tendo que me virar com a nuvem, com a cloud, né? Você, na verdade, estava falando isso, que é isso agora, né? A questão de atualização, não é isso? Exato. Não, e esse é um desafio grande, é o seguinte: hoje, na área de TI, a gente tem essa discussão. Qual é a tua plataforma? Então, tem aquela teoria, não, a tua plataforma ainda é on-premises, tu roda tudo em casa. Né? Gente, não interessa se o nome é on-prem, interessa o seguinte: esse modelo de rodar tudo em casa, em que tu tem todo o controle da infraestrutura, da telecomunicação, do armazenamento, do storage, dos servidores, das linguagens, do banco de... Isso está começando a mudar, porque a cloud, se está no mundo novo, permite que tu processe isso em qualquer lugar, com mais rapidez, em alguns casos, com mais escalabilidade. E é uma coisa que vem e vai te atropelar. Então, tem que saber. A segunda coisa que a nuvem é importante é que a nuvem ela permite que a gente se preocupe com o uso dos sistemas e não com a infraestrutura tecnológica do sistema em si. Hoje, se eu tenho um sistema rodando em nuvem, pouco me importa se ele está rodando num banco de dados Oracle, né, SQL Server ou DB2, não. Ele roda lá, as informações têm que estar precisas. Eu tenho que saber se ele está criptografado, tem segurança. Se ele foi feito em linguagem B ou C, isso não importa mais. Que é a mesma coisa que a gente tem hoje quando a gente usa, né, a questão da telefonia ou o smartphone. Eu não estou preocupado em saber qual é a diferença entre o iOS e o chamado... Android. O Android. O importante é o seguinte: e nem em que linguagem estão feitos os aplicativos que rodam aqui. O importante é como é que funciona. Então, essa é a minha recomendação ao pessoal de TI. Não se prendam àquilo que vocês aprenderam do passado. Comece a olhar os sinais novos de que mundo é esse novo que está vindo, porque o chamado mundo digital ele veio para ficar e a pandemia radicalizou esse processo. Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar, né, que até pedi permissão para o presidente da Prosex atual, é o Leal. Né? O Zé Leal trabalhou 20, 30 anos na Gerdau e é a primeira vez que ele trabalha numa empresa pública de TI. Foi chamado para ser presidente e substituiu na Prosex. Tá? E ele disse: Antônio, é incrível, vocês fizeram um trabalho na tua gestão aqui e fizeram uma experiência, um plano piloto para saber como é que podia usar o home office. Cara, nós fizemos um projeto de 6 meses, tivemos que envolver a Procuradoria, o Sindicato dos Trabalhadores, fizemos N reuniões com a área de RH, escolhemos 2 grupos de 20 pessoas para fazer um teste dos caras. Vamos trabalhar em casa, vamos ver como é que funciona, como é que não funciona, qual é a infra, se tem que dar um apoio para o cara contratar a internet, se tem barulho, né? De repente, e achei a conclusão que valia a pena. Alguns setores podiam trabalhar home office, que seria mais interessante, produtivo. De repente, cai a pandemia, 80% da companhia foi trabalhar em casa. E hoje está convencido do seguinte: bom, aquele problema que a companhia tinha de espaço, de saber que tinha que aumentar ou não um prédio para poder comportar, não. Boa parte das pessoas vão trabalhar em casa, está liberando áreas. Tá? Isso é a chamada ruptura, né, de processos em que a pandemia forçou isso. Mas a tecnologia já existia, já havia condições, já tinha os sistemas, né, da Oracle, da Cisco, ou de quem quer que for, da Microsoft, para permitir que tu possa ir para casa e trabalhar de casa, fazendo as VPNs, fazendo, né, a segurança, fazendo os firewalls, não interessa isso. O importante é o seguinte: hoje, home office é uma realidade, quer seja misto ou não, está aí. Então, quer dizer, isso tudo é a prova de que a gente tem que estar aberto ao novo, porque vai acontecer. Então, isso é abrir, né, o mindset hoje, que é fundamental, tem que estar com a cabeça aberta. E ter esperança de que o futuro pode ser melhor. Esquece os problemas que tu viveu até hoje ou passado. Tenta ver se tu consegue
achar uma brecha, melhorar a vida e seguir em frente, né? E aprender o novo, nem que tenha começado do zero. Mas né, se tiver que virar tudo, vira depois de cabeça e começa do zero. Perfeito, perfeito. E você acaba tocando num assunto que eu costumo dizer para as pessoas, até porque eu também me posicionei dessa forma, eu acho que uma forma equivocada, não vou dizer que é errada, mas equivocada, de você julgar a responsabilidade, né, do seu insucesso, do seu fracasso, da sua falta de movimentação para os outros, né? Quer dizer, é o tal de se vitimizar, a culpa é da tecnologia, a culpa é do governo, a culpa é de todo mundo, menos sua, né? Na hora que você enxerga as coisas desse jeito, você traz o papel para você, né? Você está trazendo a responsabilidade para você. Assume o papel da sua vida, você é o principal responsável disso, e a consequência do seu futuro vai ser resultado daquilo que você começa a fazer hoje, né? Enfim, sempre dá tempo para começar enquanto estivermos vivos, né, Ramos? Exatamente, né? E a outra coisa importante, né? Tu tem que ter duas coisas que eu recomendo que são importantes de manter em qualquer profissão. Tu tem que manter a curiosidade permanente, descobrir o novo, as coisas novas, e manter o mínimo de um bom astral. O bom astral é uma coisa boa, porque ela melhora o relacionamento. E cada vez mais hoje, o relacionamento é uma coisa importante. Como é que tu se relaciona com as pessoas, tá? Então, isso é uma coisa importante. E o bom astral é a forma da gente combater aquilo que eu chamo da radicalização, do maniqueísmo, do ódio, que começa a graçar hoje nas redes sociais. Tu tem que levar as coisas na esportiva. Mesmo que tu der um cara te xingando, deixa de xingar, não compra briga. Isso não deve te afetar. Tu tem que levar a tua vida de bom astral e fazer com que as pessoas gostem de conviver contigo. E isso também é uma recomendação importante, porque ela ajuda muito. E hoje, muitas vezes, a minha esposa ela trabalha com headhunter, né, de executivos e profissionais. Ela está impressionada como hoje as empresas valorizam, não mais se o entrevistado tem um profundo domínio técnico daquilo que ele está sendo candidato. É como é que ele se relaciona com o imprevisto, com a dificuldade, com as pessoas, como é que ele reage, né? E isso são chamadas competências importantes, mais do que dominar. E isso está fazendo o seguinte: tem algumas empresas que não estão dando bola mais no diploma. Não interessa se o cara é formado aqui, na Federal, na USP ou em Harvard. Interessa se ele é um cara que é aberto ao novo, com iniciativa, com disposição e bem relacionado. E competente naquilo que ele faz hoje, que isso é importante, né? O diploma passa a ser secundário. Tu vê lá, né? Tu pega hoje algumas experiências que Harvard e o MIT estão fazendo de ter cursos, né, chamados não regulares, né? Tu não sai lá com diploma, tu sai com um certificado que tu cursou tal cadeira ou tal tema em Harvard, mas tu não tem, né? Tu não fez o MBA, tu não fez o mestrado, né? Porque essas coisas estão começando a mexer e vai mexer muito daqui para frente também com a gente, né? É muito legal essa que você falou do imprevisto aí, né? A capacidade de lidar com o imprevisto. O volume de imprevisto é tão grande que a única previsão que você tem é que você vai ter um imprevisto, né? Vai ter um imprevisto na vida. É isso que eu falei no livro dele. Olha, a única coisa... Ele também. Ele nasceu de uma família de militares no interior de Minas, né? E quando é que ele imaginou que ele ia ser um sociólogo famoso, ser um senador e presidente da República? Nunca. As coisas foram acontecendo, tu tem que estar preparado para o novo e abraçar, né? Percebe? É isso que é importante. Perfeito. Ramos, obrigado demais. É uma conversa, né, curta, mas assim, ela tem uma legal, profundidade muito grande. Você falou algumas coisas aqui, né, que eu já tinha ouvido falar, mas eu costumo dizer que quando ela vem, né, com uma verdade de vida ali, ela traz uma legitimidade e ela acaba tendo um impacto maior, te faz refletir, né? Acaba sendo um MBA aqui curto em cima de experiência. Tem um experiência da vida, amigo, um MBA da vida, né? Exatamente. MBA da vida. Tem um grande amigo que eu entrevistei um tempo atrás e eu não esqueço disso, eu costumo repetir, que ele falou o seguinte, que o pai dele ensinou para ele: olha, tem 3 formas de se aprender coisas na vida. Tem 3 tipos de pessoas. Uma que não aprende de jeito nenhum, continua errando e vai. Bom, você tem a outra que aprende com os seus erros, e aquele que aprende com o erro dos outros, né? E aí, na hora que tiver essas recomendações, né, elas vêm ancoradas, né, com acertos e erros, e se a gente for inteligente, a gente pode aprender com essas dicas, né? Exatamente. E ter sempre essa postura de ser um observador. Observa as coisas ao teu redor. As pessoas, as coisas, as relações, as entidades e tal.
para tu sempre não ser pego de surpresa, porque isso, muitas vezes, o novo ele pode ser te pegar de surpresa, tu não estava preparado, tu nem se deu conta, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E outra é ter a postura de, se acontecer um novo imprevisto, cara, o novo abraça a nova vida e vai em frente. Não fica sempre lamuriando. É isso que é importante. Obrigado, mas, Alex, eu estou à tua disposição, qualquer Ramos, coisa que tu quiser depois disso, né? Conta comigo, né? Eu estou sempre à disposição e gosto de trocar essas ideias, porque isso é uma questão de experiência de vida, né? Tá, queria te falar assim, que foi uma honra. Agradeço ao Inácio que ele recomendou, porque eu também fico muito homenageado de ter conversado contigo, e isso é uma boa experiência. Um abraço. E para mim é uma honra muito grande, tá? Assim, muito feliz, uma honra te conhecer a sua história. Enfim, legal. Muito obrigado mesmo. Isso. Sucesso. E mantemos contato no WhatsApp, qualquer coisa a gente troca mensagem, sem problema nenhum, tá legal? Perfeito, um abração. Obrigado, grande abraço, Alex, tudo de bom, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.